Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Alegria estar novamente com os irmãos. Convido você a abrir sua Bíblia aí comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos considerar hoje, e se Deus assim permitir, no sábado que vem, do versículo 1 até o versículo 13, mas hoje, em específico, nós vamos considerar do verso 1 ao verso 7. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Eu leio aqui na NAA, você me acompanha aí na sua tradução. 2 Timóteo 2, 1 a 7. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque aqui estamos diante da Tua palavra. A minha oração, Senhor, é para que Tu use a minha vida, ó Pai, para transmitir a Tua mensagem ao Teu povo, Senhor. A começar em mim, ó Pai, aplica as verdades aqui desse texto e que eu suma e Tu possa aparecer neste lugar. Tudo isso eu oro no nome santo de Jesus. Amém. O que você faria se você soubesse que está próximo da sua morte, mas você tem uma oportunidade de escrever uma última carta a uma pessoa querida? A quem você escreveria? Qual o conteúdo dessa carta? O que você escreveria? Qual o teor da mensagem que você gostaria de transmitir? Pensar sobre isso é, de algum modo, mostrar ou demonstrar o que é prioridade para nós. E certamente nós gostaríamos que essas nossas últimas palavras fossem tomadas de modo muito solene e com um senso de importância por aquela pessoa que estava ali recebendo. Tudo isso aqui que estamos falando não foi diferente do que Paulo experimentou no fim da sua vida. E aqui a sua segunda carta a Timóteo, ela mostra muito bem isso. Mostra de modo muito pessoal essas últimas palavras do apóstolo. Ela pode ser vista tanto como um testamento do apóstolo para a igreja como um todo, como também uma convocação à perseverança e à pureza, primeiro ali de Timóteo, o discípulo, mas também de todo o povo de Deus. Paulo, ele tinha consciência de que ele iria partir logo, mas antes ele gostaria de garantir que Timóteo soubesse o que fazer e onde encontrar forças para ser o exemplo que ele precisava. Com isso, essa carta aqui, que foi escrita
por volta do ano 67 depois de Cristo, alguns anos depois do grande incêndio que destruiu grande parte de Roma, tinha como objetivo primário animar e exortar o jovem Timóteo, seu discípulo amado e atual pastor da igreja de Éfeso, a perseverar na prática da palavra, a ser um exemplo de pureza para a sua igreja, enquanto combatia os falsos mestres e instruía outros homens ao pastoreado, e tudo isso buscando sempre forças em Cristo. Por mais que nós, ou muitos de nós aqui, não sejamos ministros, líderes da igreja, assim como Timóteo foi, todos nós, ou maioria de nós, somos cristãos e temos a responsabilidade de sermos boas testemunhas de Cristo. E por causa disso, nós precisamos também saber onde e como encontrar forças para nós sermos este exemplo. Assim sendo, nós podemos resumir o ensino dessa passagem aqui do verso 1 ao verso 7 na seguinte frase, preste atenção: o servo de Deus é chamado a buscar forças na graça de Cristo para ser um exemplo na doutrina e prática. Eu vou repetir: o servo de Deus é chamado a buscar forças na graça de Cristo para ser um exemplo na doutrina e prática. Então, olhando aqui brevemente para o contexto da nossa passagem, nós vemos que Paulo começa no capítulo 1 aqui da segunda carta a Timóteo, agradecendo a Deus pela vida e pela fé ali do seu discípulo, ao mesmo tempo em que ele dá algumas ordens, e você vai ver diversas ordens ao longo da carta, que tinham como objetivo a pureza de Timóteo, como líder ali da igreja de Éfeso. Dentre essas ordens que nós temos aqui no capítulo 1, uma das mais importantes e que vai se repetir ao longo da carta é que Timóteo não se envergonhasse do Evangelho. Está lá no capítulo 1, no verso 8. Mas oposto a isso, oposto a não se envergonhar do Evangelho, Timóteo é chamado a participar dos sofrimentos de Cristo, que é visto ao longo da Escritura, especialmente ao longo do Novo Testamento, como um privilégio que aqueles que foram salvos por Jesus receberam. Posteriormente, já no final aqui do capítulo 1, dos versículos 15 a 18, o apóstolo vai finalizar esse capítulo demonstrando como estava a sua situação, contrastando aqui aqueles que o abandonaram ao longo ali do seu trabalho missionário, como Fígelo e Hermógenes. Ele vai citar o nome desses dois camaradas, e do outro lado, e é o contraste aqui, com Onesíforo, um irmão em Cristo que, apesar das dificuldades que Paulo passou, estava ali, lhe ajudando, animando, mesmo quando Paulo estava preso aqui em Roma. E dito tudo isso, nós chegamos então no nosso texto. E o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de força para si e para os outros. Está lá no verso 1 e verso 2, vamos ler novamente. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis. Diretamente relacionado com o que Paulo acabou de falar, sobre essa realidade difícil do ministério, de ser perseguido, de ser abandonado por muitos. E aí, se você ver lá no capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer que foi abandonado por todos da província da Ásia. Só que ao mesmo tempo, onde há dificuldade, há um pouco de refrigério, quando ele diz no verso 16 do capítulo 1, que ele foi auxiliado por poucos,
a casa de Onesíforo, a sua família, uma casa que provavelmente recebia a igreja. Em outras palavras, Paulo, como um apóstolo experiente, veterano de guerra, podemos dizer assim, em sua preocupação urgente com aquele jovem pastor, porque o fim estava se aproximando para ele, deixa bem claro que a realidade que Timóteo experimentaria, e já estava experimentando, na verdade, ele já estava um tempo ali experimentando isso, não seria fácil, mas possível de ser suportada, desde que Timóteo estivesse buscando no lugar correto e a força necessária para suportar tudo aquilo. E por saber disso, Paulo é bem direto e comanda ao seu discípulo aqui no verso 1: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Algo interessante de se notar aqui nessa ordem de Paulo é que ela não fala exclusivamente da ação de Timóteo em ativamente buscar força na graça, como se ele tivesse capacidade para adquirir essa força por si mesmo. Mas quando nós nos atentamos para essa palavra aqui que é traduzida por fortifique-se no original, nós percebemos que o intuito de Paulo é transmitir para aquele jovem pastor um senso de dependência contínua. Não é Timóteo que conquista a graça, mas ele recebe essa graça sobre si. Continuamente Paulo está ensinando. Não é, entre aspas, esforce-se por si mesmo, mas é permita que a força lhe seja dada. Não é simplesmente seja forte, Timóteo, mas sim seja fortalecido, Timóteo. Isso fica bem claro em algumas outras traduções. No inglês, na ESV, você encontra isso, mas na NTLH, a famosa NTLH, você também vê isso muito claramente. Aqui na mesma ordem, Paulo faz questão também de lembrar que Timóteo deve buscar receber essa graça, não de qualquer lugar. A graça não vem de qualquer lugar. Não vem dele, Paulo, não vem de outro apóstolo, não vem da igreja de Éfeso, ou ainda uma graça qualquer. De Paulo aqui, na graça que há em Cristo Jesus. Ser fortificado pela graça que há em Cristo Jesus, portanto, nada mais é do que experimentar as bênçãos resultantes de viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com o Senhor Jesus. Quanto mais próximo, no sentido de relacionamento, Timóteo estivesse de Jesus, mais forte ele estaria para suportar as dores do ministério e cumprir o propósito que pesava sobre ele como líder da igreja. Resumindo, o que Paulo está comandando a Timóteo aqui é que ele deve continuamente se colocar em uma posição humilde, de quem recebe força para cumprir o seu chamado, de quem não é autossuficiente. Timóteo deve se esforçar sim, em buscar forças, mas nunca de um modo altivo, de um modo orgulhoso, como se ele conseguisse fazer tudo sozinho. Mas ele precisava reconhecer que a sua força não vem de nenhum outro, a não ser de Cristo Jesus, por meio de um relacionamento pessoal com Ele. Ou como o próprio Jesus já havia dito em João 15, 5, texto conhecido de muitos, João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aqui o ponto de Jesus: porque sem mim nada podeis fazer. Além de buscar forças para o seu próprio bem, para estar pessoalmente firme, Timóteo também é chamado a ser fortalecido
para o bem da igreja, para o bem de outros, pois é somente estando firme no Senhor, em comunhão com Ele, convicto da sua responsabilidade como ministro do Evangelho, como líder daquela igreja, que ele conseguiria cumprir a segunda ordem que nós vemos aqui, que Paulo deixa. Veja lá no versículo 2, o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita, aqui a ordem, a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Mas o que Timóteo havia ouvido de Paulo na presença de muitas testemunhas? Você pode se perguntar, e a resposta é que ele ouviu sobre a verdade redentora da salvação, o bem mais precioso para Paulo, e que era o centro do seu ministério, da sua vida, o Evangelho de Jesus Cristo. Isso que Timóteo havia ouvido de Paulo diante de muitas testemunhas. Essa ordem de transmitir o Evangelho aqui deixada por Paulo não é aleatória, não é uma ordem qualquer dentro do contexto de Timóteo, mas é fundamental para que ele conseguisse combater um dos principais problemas que afligiu a igreja de Éfeso praticamente desde a sua fundação. Esse problema que ela enfrentou inclusive ao longo da história, a heresia, a presença de falsos mestres ali em meio ao povo. Essa questão, o próprio Paulo, anos antes de escrever aqui a carta a Timóteo, quando ele ainda estava lá em Mileto, a caminho para Jerusalém, onde seria preso, ele se encontra uma última vez com os presbíteros ali daquela igreja de Éfeso e profetiza que isso aconteceria. Olha comigo aí, Atos capítulo 20, abra aí sua Bíblia, em Atos capítulo 20, verso 28 a 30, vemos que Paulo, anos antes de escrever o que está falando a Timóteo, já tinha convicção de que Éfeso atravessaria por essas lutas contra os falsos mestres. Atos capítulo 20, dos versos 28 a 30, dizem o seguinte, Paulo dizendo: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E aí vem: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. De igual modo, quando Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo, ele mostra que um dos objetivos de deixar Timóteo ali naquela igreja como pastor era justamente para que Timóteo combatesse a heresia, evitasse a proliferação de falsos mestres. Olha lá 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 4. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo diz: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você, Timóteo, que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com as fábulas, genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Assim, Paulo, já próximo da sua partida, ele deseja garantir que Timóteo continue firme nesse combate, até porque é bem possível que até o período de escrita dessa carta aqui, os falsos mestres ainda estavam rondando ali a igreja de Éfeso, e o próprio Timóteo, diante desse embate constante, estava desanimado, ou estava começando a ficar desanimado frente a tudo aquilo que estava acontecendo. E tendo isso em vista, Paulo anima, por exemplo, no capítulo 1, lá no verso 6, dizendo: reaviva o dom que há em ti, Timóteo. E aqui no versículo 1 do capítulo 2, fortalece-te na graça
como nós acabamos de ver. Mas ao mesmo tempo que Paulo está animando aquele discípulo, Paulo também lembra da sua responsabilidade como líder da igreja. Timóteo, como um verdadeiro servo de Deus, ministro do Evangelho, ele é chamado a purificar a igreja por meio da palavra, por meio de uma vida pura, não somente ensinando, pregando, mas vivendo aquilo que ele ensinava, aquilo que ele pregava. Portanto, não basta preservar o Evangelho intacto, sem contaminação das heresias ali disseminada pelos falsos mestres, como Paulo já havia comandado no verso 13 do capítulo 1, mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim você ouviu com fé e com amor que é em Cristo Jesus. Não é suficiente manter isso, ele precisa, Timóteo, transmitir o Evangelho, sem acréscimo, sem subtração, a outros homens fiéis, capacitados, para que esses homens fiéis, idôneos, instruíssem outros homens fiéis, idôneos, e assim sucessivamente. Colocando de outro modo, a vitória contra a heresia e a consequente purificação da igreja, ela se daria, diz Paulo aqui, por meio da preservação e da transmissão, da propagação do Evangelho, como também de uma vida prática daqueles homens, daqueles irmãos ali na igreja, vivendo aquilo que era pregado. Essa era uma das missões de Timóteo, cuidar de si e cuidar da igreja. Ou como Paulo já havia recomendado na primeira carta, lá no capítulo 4, verso 16, versículo belíssimo, Paulo diz: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aqueles que o ouvem. E esse texto traz inúmeras aplicações para nós, mas eu gostaria de destacar algumas. Primeiro, nos fortificarmos em Cristo, não somente é importante, é uma ordem de Deus para nós. Como nós vimos há pouco, o jovem pastor Timóteo só conseguiria suportar os sofrimentos que estavam diante dele e assim viver uma vida santa se ele estivesse em íntima comunhão com o Senhor. As circunstâncias da vida daquele homem ali no primeiro século podem ser muito diferentes das nossas, mas a necessidade dele não é diferente da nossa necessidade. Assim como era necessário ele ser revestido de força, da força de Cristo para cumprir o seu chamado e suportar as dificuldades da vida cristã, assim também é conosco hoje. Infelizmente, muitos de nós, mesmo sabendo teoricamente o que devem fazer, sabendo teoricamente que não são capazes de fazer nada pelas suas forças, na prática, eles vivem de um modo muito diferente. Vivem como se Deus não existisse. Vivem como se os resultados dependessem deles e não do Senhor. Vivem como se fosse a força do seu braço que trouxesse o sustento diário. Como se fosse o remédio que ele toma que traz a saúde. Como se fosse o seu conhecimento teológico que traz o perdão de pecados e etc. Essas pessoas tentam fortificar não em Cristo, mas em si mesmos, em alguma circunstância. E esse pensamento não é estranho dentro da sociedade que nós vivemos, egocêntrica, governada por coaches à torta e à direita. Eles dizem, esses coaches, e pasmem, essas afirmações aqui são boca dessas pessoas, abre aspas: o poder que você busca no mundo já vive dentro de você. Acredite, desperte, conquiste, fecha aspas. Ou pior, e essa aqui, abre aspas, a chave da transformação está em parar de procurar fora aquilo que só pode ser ativado dentro. Fecha aspas.
Mas note que essas descrições aqui são características de uma vida orgulhosa, altiva, que vai na contramão do que Paulo está ensinando a Timóteo. Uma postura humilde e de dependência do Senhor. O que Timóteo precisa, e nós também precisamos para estarmos firmes, não está dentro de nós, mas vem de fora, vem do alto, como diz Tiago no 17, vem descendo do Pai das luzes, que não há sombra de mudança, vem de Cristo a força que nós precisamos. E para nós alcançarmos isso, nós precisamos cultivar continuamente, essa é uma palavra importante, continuamente um relacionamento íntimo com Jesus, por meio de uma vida devocional, que prioriza o estudo, a meditação na palavra, momentos intencionais de oração, uma vida de comunhão na igreja com os seus irmãos, ouvindo da pregação da palavra, mas não somente ouvindo, buscando praticar aquilo que se ouve. Não é uma vida passiva, sem fazer esforço algum, mas que fazendo tudo isso, buscando tudo isso, reconhece que nada vem de mim, mas tudo vem de Deus, que a força não está em mim, mas vem do Senhor. A força, a capacitação que nós precisamos para resistir ao pecado, para dar bom testemunho na nossa escola, na nossa faculdade, para nós conseguirmos evangelizar aquele nosso amigo, para nós sermos um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom empregado, um bom cristão, não vem de outro lugar a não ser do próprio Cristo, e é consequência de um relacionamento com Ele. E enquanto nós não entendermos isso, nós não conseguiremos viver uma vida realmente santa, uma vida realmente agradável ao Senhor nessa terra. E pior do que isso, nós estaremos pecando, porque como nós vimos, Paulo mostra que não é somente importante estarmos fortificados, isso é uma ordem, é um comando de Deus para nós. Diante disso que você e eu busquemos força, não em nós, mas no Senhor, na graça que há em Cristo Jesus. Segunda aplicação, nós vemos aqui a importância do discipulado. Como nós vimos, Timóteo ele é chamado a buscar a edificação pessoal, sim, como também a edificação pessoal de outros. Obviamente que em um sentido primário, esse texto, esse comando, diz respeito à responsabilidade, ao caráter da formação de líderes. Lembre-se que um dos chamados, uma das missões de Timóteo, foi para capacitar outros homens, formar líderes na igreja de Éfeso, para que inclusive viessem após ele. Mas um princípio geral que pode ser extraído daqui e aplicado a cada um de nós, a cada cristão, é ver a importância da preservação e da transmissão correta da palavra como um meio de purificação e proteção da igreja. Nunca foi, meus irmãos, a intenção de Deus que fosse responsabilidade apenas dos pastores a preservação da sã doutrina e transmissão do Evangelho. Eles são sim chamados, capacitados, ordenados, conciliados, como nós tivemos hoje aqui pela manhã, a transmitirem essa palavra, a preservarem a sã doutrina. Mas isso não é apenas papel deles. Pelo contrário, quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós vemos que a pregação do Evangelho sempre foi algo muito orgânico. Como, por exemplo, quando um cristão ou cristãos fugiam de perseguição e eles iam pelos caminhos evangelizando, falando do Cristo ressurreto. O ponto é que todos nós, ainda que não sejamos pastores ou missionários, nós temos a responsabilidade de preservar o correto ensino bíblico, viver esse ensino bíblico e transmiti-lo a outras pessoas. Assim como aqueles homens deveriam ser fiéis e capazes de instruir outros,
nós precisamos crescer nisso da mesma forma. Eu repito, não são somente os pastores que precisam ter um caráter aprovado, serem considerados fiéis, se esforçarem para ensinar alguém. Obviamente que eles precisam ser isso, ser exemplos nisso, mas o caráter em si, a responsabilidade em si, é deixada na mão de cada um que recebeu do Senhor a grande bênção da salvação. E tudo isso tem um propósito em nossas vidas, como também tinha no contexto de Timóteo: proteger a igreja de heresias e falsos mestres. Nós só conseguiremos manter essa igreja, a PIB do Pará, ou a sua igreja local, se você não for daqui, pura, santa, sem mácula, se nós nos esforçarmos para aprendermos o correto ensino bíblico, seja pelo nosso estudo diário da palavra, numa classe de EBD, ou principalmente ouvindo da pregação do Evangelho pelos nossos pastores e líderes, como Paulo diz lá em Efésios 4, e praticando tudo isso, buscando viver tudo isso, além de transmitir aos nossos irmãos, nos preocupando com os nossos irmãos. Resumindo, nós aprendemos o que é certo, nós vivemos o que é certo e nós transmitimos o que é certo. E tudo isso para que a palavra permaneça pura e que a nossa igreja também cresça em pureza também. Mas fica uma pergunta para mim e para você. Você tem se dedicado a isso? Você tem se importado em aprender, praticar e transmitir as verdades bíblicas? Ou isso tem ficado em terceiro plano aí na sua vida? Você tem terceirizado isso? Não, eu não preciso. Deixa que o pastor André faz. Deixa que meu líder de metanoia faz. Como você tem agido diante dessa responsabilidade? Que nós sejamos encontrados como homens e mulheres fiéis e idôneos para transmitir a verdade que salva. Segundo ponto, eu chamei de força para sofrer. Está lá no versículo 3 a 7, vamos ler novamente. Versículo 3 a 7, 2 Timóteo 2, 3 a 7. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, de Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta deve ser o primeiro a participar, igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Na continuação do texto, Paulo, ainda em um tom de urgência, de seriedade, ele dá mais comandos, na verdade, a Timóteo, e passa a ilustrar, por meio de 3 figuras, a realidade dura do trabalho que estava ali diante do jovem pastor, assim como o caráter que é requerido por Deus dos seus servos, especialmente aqueles que estão à frente do rebanho da igreja do Senhor. É importante destacar aqui que, pelo contexto da passagem, especificamente do que Paulo acabou de falar sobre o abandono, que parece que quando Paulo diz isso aqui a Timóteo, ele não está falando como se Timóteo não soubesse disso, como se ele não soubesse que precisava sofrer pelo Evangelho, até porque o jovem pastor Timóteo já havia experimentado isso, especialmente quando andava com Paulo nas suas viagens missionárias. Você vê lá depois na sua casa, Atos capítulo 16 até o capítulo 18, você vai ver o que Timóteo sofreu junto com Paulo. Nós podemos entender então essa ordem de participar dos seus sofrimentos, ou dos meus sofrimentos, como um lembrete, uma preocupação legítima, genuína de Paulo para como seu discípulo. Literalmente a figura aqui é de um pai preocupado com seu filho, que está em um trabalho muito árduo e que pode ser desanimado diante das dificuldades que surgem. Dito isso, a primeira figura aqui apresentada por Paulo, no versículo 3 e 4, é a do bom soldado. Paulo já havia falado
sobre a imagem do soldado, lá em Efésios 6, quando ele vai falar sobre a armadura de Deus, a necessidade de sermos equipados com as armas espirituais. Só que quando Paulo usa essa figura aqui no nosso texto, Paulo tem como objetivo lembrar Timóteo que ele deveria estar pronto para sofrer por Cristo, como também focado no avanço do reino de Deus e do seu trabalho ali como pastor da igreja de Éfeso. Tanto é que não é à toa que Paulo cita ou dá ênfase em uma qualidade muito específica aqui do bom soldado. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Quando Paulo diz isso, ele não está dizendo que o seu discípulo não deveria ser desleixado ou deixar de lado as suas necessidades pessoais, seus cuidados pessoais, mas que Timóteo estivesse focado, alinhado com tudo aquilo que ele foi chamado a fazer, de suportar o sofrimento, de discipular outros homens, visando sempre, como ele diz aqui, servir bem a fim de agradar ao seu Senhor. Uma segunda figura que enfatiza o sentido da primeira, mas que também acrescenta algo sobre como Timóteo deveria agir, é a figura do atleta. Paulo está mostrando aqui que o atleta que é coroado, que vence, que recebe o prêmio, não é aquele apenas que vence, simplesmente venceu, mas aquele que compete, que vence segundo as regras. Isso parece uma diferença sutil, porém é muito importante para nós. O que nós temos aqui é que Timóteo não apenas deveria fazer a obra, lutar contra os falsos mestres, suportar a perseguição, discipular e etc. Fazer tudo isso de qualquer jeito, fazer tudo isso por qualquer motivo, mas ele deveria fazer tudo de acordo com as regras, ou seja, de acordo com o padrão do próprio Cristo, revelado na Escritura, que ele havia aprendido com Paulo, na pessoa de Paulo. Significava também que o seu trabalho não poderia ser apenas exterior, o famoso fazer por fazer. Estou na escala, tenho que servir, fui chamado, tenho que fazer. Não, mas que deveria ter a motivação correta de buscar a glória do seu Senhor, de fazer para agradar a Deus, algo muito bom, porque senão de nada valeria o que ele estava fazendo. Ele seria como aquele atleta que correu, que venceu, mas no final foi desqualificado por não cumprir as normas do jogo. A terceira e última figura que nos é apresentada aqui é a do lavrador, ali a partir do versículo 6. Essa figura também enfatiza o ensino geral que Timóteo deveria estar focado, ser diligente, preparado para a luta difícil da vida cristã, mas traz também como acréscimo uma virtude muito importante que deveria ser marcada ali na vida do apóstolo. Duas virtudes, na verdade: a humildade e a paciência. O lavrador é aquele que trabalha pesadamente, com muito esforço, por longos períodos, mas que ao final do seu trabalho, ele deve ser humilde, deve ser paciente, reconhecer que não está em suas mãos o bom êxito do trabalho que ele realizou, não está em suas mãos quanto ele vai colher, quando ele vai colher. O quando é mais ou menos, né? Mas quanto ele vai colher, esse mesmo que não está em suas mãos. Ele tem que ser paciente, confiar, reconhecer que algo além dele pode dar o resultado que ele precisa. Ele pode, ele deve fazer a melhor plantação, deve arar o solo da melhor maneira, deve cuidar ali da sementinha da melhor forma, deve regar, deve cuidar, mas no final o resultado não depende dele. O resultado positivo depende exclusivamente de algo externo a ele. Vem das mãos do Senhor, como nós sabemos,
que tem autoridade para mandar sol e também para mandar chuva quando Ele quer. E para Timóteo isso implica que o seu trabalho ali na igreja de Éfeso, por mais duro, por mais longo que seja, ele precisa ser feito com perseverança, com humildade, com paciência, reconhecendo que o resultado esperado não vem dele, nem de Paulo, mas do Senhor da igreja, Cristo, e quando Ele quiser realizar também. Cabe a Timóteo plantar, regar, cuidar e crer que futuramente ele colherá os frutos do seu trabalho. Resumindo o ensino dessas 3 ilustrações que Paulo utilizou, Timóteo, diante da dureza e dificuldade da vida cristã, ele deveria agir como um bom soldado, focado em servir bem ao seu Senhor, como um atleta, fazendo tudo de modo correto e com a motivação correta, e como lavrador, com toda a humildade e com toda a paciência, esperando no Senhor as bênçãos eternas, como nós veremos na próxima pregação, se Deus permitir. Por fim, já chegando aqui no versículo 7, depois de compartilhar essas figuras vívidas sobre o ministério, Paulo chama o seu discípulo a ponderar, a parar um pouco, ponderar sobre as verdades que essas figuras trazem e pedir a Deus iluminação para aprofundar o seu conhecimento espiritual, para que ele conseguisse aplicar aquelas verdades aprendidas. Isso aqui nos mostra, meus irmãos, que por melhor que seja Paulo, por melhor que seja o ensino de Paulo, por mais capaz que seja Timóteo, seu discípulo, sem a iluminação do Senhor, sem a capacitação de Deus para entender e aplicar a sua palavra, Timóteo não conseguiria usar corretamente esse conhecimento. Diante desse fato, a atitude que ele deveria ter é a mesma que o salmista tem, lá em Salmo 119, verso 125, se você quiser me acompanhar. Salmo 119, 125, a atitude que deve marcar Timóteo, mas também nós. Diz o salmista no 125: sou teu servo, é o clamor dele, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Não está em nós simplesmente ouvir, saber e aplicar, mas precisa vir do Senhor essa capacitação também. Paulo vai mostrar mais à frente que toda a Escritura é inspirada por Deus, lá no capítulo 3, versículo 16. E o mesmo Espírito que inspirou a Escritura é o Espírito que ilumina a mente dos crentes para que eles consigam compreender, aplicar essa palavra em suas vidas. É como John Stott certa vez disse, ele diz o seguinte, abre aspas: não devemos desunir o que Deus uniu, pois para a compreensão das Escrituras é essencial uma combinação equilibrada de meditação e de oração. A nós compete ponderar, e o Senhor providenciará para nós a compreensão, fecha aspas. E isso aqui nos leva a uma importante aplicação. Em Timóteo, nós vemos o caráter cristão que deve estar em nós. Nós vimos que Paulo aqui ilustrou por meio de 3 figuras a realidade dura da vida cristã, assim como o caráter que deve ser, que é esperado do servo de Deus. E quando eu digo do servo de Deus, eu quero deixar claro novamente que esse caráter não é somente exigido dos líderes da igreja, dos líderes de algum ministério, mas sim de todo cristão, de mim, de você que está me ouvindo. Não se engane, não é porque você não é pastor ou missionário que a sua vida vai ser uma vida livre de sofrimento, livre de dores. O sofrimento e o cristão nunca estão separados. Não tem como andar com um e deixar o outro de lado. Eles andam juntos durante a sua vida toda.
Jesus bem disse, nós sabemos, no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Mas não é por causa de que nós teremos aflições, de que a nossa vida cristã deve ser interrompida, deve ser vivida de qualquer jeito. É difícil, então, eu posso ser desleixado. Não, como um bom servo, na verdade, eu devo servir ao meu mestre como um bom soldado, como um atleta, como um lavrador, ou seja, como alguém que está focado nos afazeres de Cristo, que se preocupa em entregar o seu melhor para o Senhor, em servir bem a Deus, que serve de acordo com o que Ele revela na sua palavra, e não com o que eu acho que é certo, não com o que eu quero servir, mas com o que Ele revela na sua palavra. E mas não menos importante, com toda a humildade e paciência, sabendo que os resultados não estão nas minhas mãos, estão nas mãos do Senhor. As orações que eu faço em favor de um familiar, o discipulado que eu faço com alguém, os conselhos que eu dou a outra pessoa, esses resultados não estão na minha capacidade. Eu devo fazer o meu melhor, sim, mas eles vêm do Senhor. Que nós sejamos conhecidos, eu e você, como bons soldados de Cristo, como atletas que competem segundo as regras e lavradores humildes e pacientes para a glória de Deus. Mas é muito importante também que nós saiamos daqui hoje avaliando as nossas vidas. E eu deixei aqui algumas perguntas que não somente para mim, mas para você também devem, nós devemos ponderar e talvez ligar um alerta em nós. Eu tenho agido de acordo com esse padrão bíblico? A minha vida tem sido marcada por um bom serviço ao Rei Jesus? Note que eu não falei serviço, eu falei um bom serviço ao Rei Jesus. Eu tenho priorizado aquilo que realmente é importante para a minha vida, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus por meio da palavra, uma vida de luta contra o pecado. Eu tenho priorizado essas coisas, ou elas são, secundárias? Quando dá, eu tento fazê-las. Eu tenho feito as coisas de acordo com o padrão das sãs doutrinas? Eu tenho conhecido e agido conforme a Bíblia? Ou eu tenho seguido a minha própria imaginação? Eu quero adorar a Deus da maneira que eu quero, quando eu quero, como eu quero. O que é que guia os meus passos? É o meu orgulho? É o meu senso de justiça própria? Ou eu tenho confiado em Deus para o bom resultado daquilo que eu tenho plantado na sua obra? Eu tenho confiado nas minhas forças para obter algo? Ou confiado na força que vem de Cristo? Já caminhando para a conclusão, nós podemos perceber com tudo isso, e ainda tem mais um pouco, semana que vem, que a missão que pesa sobre cada um de nós, servos do Senhor, é muito difícil. Ser testemunhas fiéis de Cristo aqui na terra não vai ser fácil. Pela nossa força é impossível. Mas lembremos do grande ensino desta passagem. Eu vou repetir: o servo de Deus é chamado a buscar forças da graça de Cristo para ser um exemplo na doutrina e prática. Cabe a nós agora, como foi a Timóteo, ponderar sobre tudo isso que foi dito aqui e orar para que Deus nos dê compreensão, iluminação, para aplicarmos isso em nossa vida e mudarmos. Esse é o nosso desafio para essa semana, não somente meu, para você também, adequar mais as nossas vidas ao padrão de Cristo. Em nome dele, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu mostra a dureza, Senhor, a dificuldade que enfrentaremos nesta terra. Mas tu és um Deus tão maravilhoso e poderoso que tu não nos deixa só, Senhor. Tu diz, Senhor, que estará conosco até o último dia, ó Pai.
Tu nos dá força por meio da Tua palavra. E a nossa oração, a minha oração em favor de mim e dos meus irmãos, é que desde já nesta semana que se inicia, nós possamos mudar, Senhor, possamos crescer e nos parecer e te servir cada vez melhor. Nos ajuda a ser como bons soldados, como um atleta correto e como aquele lavrador que espera com humildade e paciência. Tem misericórdia de nós e nos dá força para viver segundo o Teu padrão. Em nome de Jesus que oramos. Amém.